nome é Álvaro, eu sou estudante de administração da URGS. Para mim é muito interessante estar aqui, porque faz já uns quase 6 anos que a matriz fechou. E é emocionante estar aqui de volta num lugar que fez parte do começo da minha trajetória profissional. E eu aprendi muito aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar para mostrar um pouco mais e contar a história, mais ou menos, de como nasceu a Casa de Pelotas na Cidade Baixa. A Casa de Pelotas, ela abriu em dezembro de 2008. Era uma parceria entre a Prefeitura de Pelotas e Porto Alegre. Eu me mudei para Porto Alegre em 2011 para começar o curso de administração na URGS e eu trabalhei fixo ali durante todos os anos até o incêndio que aconteceu no mercado público e atingiu a loja. Foi ali que eu aprendi a fazer café, trabalhei como balconista. Ao longo do tempo comecei a me envolver mais com as questões de administração, de marketing, de público. Uma visão bem ingênua, porque eu tinha 18, 19 anos nessa época. E foi tipo a minha escola fora da universidade e que me ensinou a ter um contato com o público, que é o que eu fiz durante toda a minha vida. Inclusive não só com a cafeteria, mas também com outras coisas que eu fiz depois, sempre lidando com o público. Minha maior experiência é com serviço e comércio. E depois disso, começaram as reuniões com a prefeitura, etc. E aí eles montaram um espaço provisório na parte de baixo para os restaurantes atingidos, o qual a gente foi e abriu a loja lá depois também. Já fazem 6 anos, ainda está em obra, a gente não consegue acessar ali, ainda faltam algumas partes burocráticas para poder abrir de novo ao público. E, enfim, depois do incêndio a gente ficou em dúvida, porque a gente não tinha seguro e a gente não sabia se abriria de novo aqui, qual era a previsão, ou se abriria um outro negócio. Foi uma coisa bastante traumática para mim, para minha família, e na época a gente já pensava em abrir uma filial em outro lugar, porque o mercado público tem as suas regras e algumas coisas a gente ficava limitado aos procedimentos aqui do mercado. No final, eu resolvi falar com a minha família e eu passava sempre andando de bicicleta pela Cidade Baixa, numa rua chamada República. E eu achava aquela rua muito linda, porque ela tem os passeios largos, árvores, e eu pensava que seria lindo ter um café lá. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça por um bom tempo, e quando aconteceu o incêndio, parece que essa ideia veio com mais força. E que mesmo num momento de desesperança e de bastante sofrimento e a família muito ocupada com tudo que aconteceu depois do incêndio, com os trâmites, com dinheiro, com tudo, parecia uma boa oportunidade de colocar essa ideia em prática. E foi então que a gente começou a fazer algumas visitas no bairro para entender como o bairro funcionava, a pensar ideias de negócio, se a marca seguiria com o mesmo posicionamento, porque o mercado público é um público muito diverso, muito amplo. Então a gente atendia durante a semana público de pessoas que trabalham em órgãos públicos, que vinham aqui, tomavam um café, pessoas que passavam pelo mercado público. E nos fins de semana, sexta, mas principalmente sábado, era muito turista. E é um público bastante diferente do da Cidade Baixa. Então a gente começou a pesquisar isso, andar por lá e fazer uma pesquisa de mercado mais local. E foi então que a gente decidiu que iria abrir um café com um fundo de financiamento que foi liberado pelo Banrisul para os permissionários que perderam as suas lojas no incêndio. Foi com esse empréstimo que a gente começou a filial da Casa de Pelotas na Cidade Baixa. E então agora a gente está aqui no café da Casa de Pelotas
que abriu depois do que aconteceu no incêndio, e foi aqui que eu consegui aplicar as coisas que eu queria desde do zero. Então no mesmo ano do incêndio a gente encontrou esse lugar aqui e a gente começou a reforma, e o processo de reforma foi muito importante, porque foi ali quando a gente começou a criar uma identidade, um novo conceito para a Casa de Pelotas, e com a liberdade de começar um lugar do zero. E foi nesse processo todo que eu fiz uma pesquisa de demográfica aqui do bairro, vinha bastante para cá para conhecer o movimento. Então a cafeteria começou a funcionar até mais tarde. Então a gente ampliou o cardápio para atender tanto o público de cafeteria, de doce, como também quem quisesse beber alguma coisa. Então o cardápio ficou bem amplo, funcionando como cafeteria, bar, doceria. No começo, os únicos concorrentes que a gente tinha era uma cafeteria que tinha perto da Redenção e uma na esquina. Hoje em dia o bairro tem várias cafeterias, o bairro mudou bastante, e foi a minha experiência que mudou o meu papel dentro do negócio, porque antes eu exercia funções relacionadas a fazer café, venda de doces, mas não tinha nenhuma função estratégica no negócio. E lidar com isso é um grande aprendizado, porque eu nunca tinha lidado em coordenar uma equipe, nunca tinha coordenado uma equipe, nunca tinha planejado as coisas dessa maneira, nem contratado pessoas, e foi um processo que eu fui vivendo ele de maneira orgânica, não pensei muito sobre o que eu estava vivendo no momento, e com o tempo que eu consigo, com esse distanciamento de tempo, que eu consigo entender como foi esse aprendizado acontecendo na minha vida. Eu não tinha percebido ainda a influência da faculdade no processo de abrir aqui, de fazer pesquisa, mas foi uma coisa também bastante autodidata e de pesquisar a cafeteria como eu imaginava que eu gostaria que existisse. E nesse processo eu consegui criar uma identidade que eu acho que é bastante forte e que é bastante ligada a mim também. Então eu tenho uma ligação muito forte com a Casa de Pelotas, e é minha segunda casa. Eu trato com total amor, dedicação, onde boa parte da minha vida acontece, onde estão pessoas que eu gosto muito, e nesse meio tempo também tive um outro negócio que não tem a ver com isso, que foi a Casa Praça, que foi uma residência artística, uma casa noturna, que funcionou durante 2 anos e meio. Também estava estudando administração no tempo. Foram 2 experiências práticas que hoje em dia, voltando a estudar, porque eu ainda estou na graduação, e juntar essas 2 coisas e conseguir usar as ferramentas aqui e conseguir usar a minha experiência aqui na hora de receber os conteúdos na faculdade é muito interessante. E quando a gente abriu, foi uma surpresa, mas a gente já abriu com uma receptividade muito boa do público. A gente abriu com um movimento acima do que a gente esperava. A gente abriu com poucos funcionários, a gente teve que ir contratando ao longo do tempo e rapidamente mais pessoas. E agora, lembrando, porque faz 5 anos que abriu aqui essa filial, a gente abriu em 2014, em maio de 2014, fez 5 anos mês passado. Sobre começar e ter uma posição de chefia com 21 anos, que é o meu caso, é algo bem estranho. É uma responsabilidade que eu não tomei conscientemente, não escolhi isso acontecer, e teve muita relação com o incêndio e com a oportunidade de abrir um outro negócio. E a gente aprende muito no processo, porque por mais que escute coisas, leia coisas, converse com pessoas, o que é ótimo, a realidade é bem diferente da teoria. Então, algumas coisas que eu penso que são
importantes. A primeira é planejamento, identidade e conceito. Toda a parte do antes. Essa é a parte que vai definir é a base de tudo. Então, tipo, o fato de eu ter tido 6 meses de obra e já ter pensado nessa ideia antes, mas esses 6 meses de obra ficar testando identidades, testando conceitos, pesquisando, foi muito importante. Se eu tivesse que abrir em 1, 2 meses, não sei se eu conseguiria fazer as coisas do jeito que foram feitas e que demandam tempo, porque é tudo um processo. Então, tipo, essa é a primeira coisa. A segunda, que é meio que um contraponto a essa, é que as coisas não vão ficar perfeitas, vão existir limitações, seja de orçamento, seja de recursos, seja de espaço físico, seja o que seja, vão existir limitações e é importante saber lidar com elas, porque se ficar esperando as coisas ficarem perfeitas, vai ficar esperando por muito tempo, não adianta, tem que, eu percebi no meu caso que tem que fazer as coisas e depois ir aprimorando, porque sempre tem o que aprimorar. As receitas é a mesma coisa, a gente tem um cardápio de receitas fixas que vem desde o mercado e essas receitas constantemente mudam, então o que a gente acha que já está feito de uma maneira, com o tempo tu percebe que dá pra fazer de outra maneira que talvez seja melhor. E a terceira coisa que eu percebo é que existe uma e uma terceira coisa é que é um esforço contínuo. E eu já percebi algumas fases do negócio em que eu tive mais presente, menos presente, e as coisas podem deixar de funcionar da maneira que é a ideal. E aí eu penso muito num conceito tipo de é fácil um negócio e a identidade entrar em decadência. Então, e não é uma decadência tão objetiva, é uma decadência subjetiva, de ir perdendo a identidade, ir perdendo o conceito, de ficar desatualizado, de não conseguir acompanhar as coisas conforme elas vão acontecendo, porque se tu mantém um negócio extremamente fixo e rígido em alguma coisa, aquilo entra, na minha opinião, entra naturalmente em decadência. Então essas são as coisas que eu aprendi. Agora, sobre arrependimentos, muitos, mas na verdade são todos necessários, porque a gente aprende muito com os erros. Então, não diria que tem um grande arrependimento, assim. Sei, não trabalho com essa palavra. Acho que é um fim, Passarinho. Né?